Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana Ferraz, eu sou uma mulher branca de cabelos lisos, longos e castanhos. Hoje eu estou usando uma blusa de moletom azul e um óculos redondo preto. Ao fundo, nós temos algumas estantes com livros que compõem o meu quarto. O trabalho que eu vim apresentar é a aprendizagem ao longo da vida, o que dizem os documentos oficiais. Aqui eu passarei alguns slides com o fundo branco e as letras em preto. Em específico, nesse primeiro slide, temos três logos. A primeira sobre os segundos de PEP, a segunda do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial, ou FISCAR, e o terceiro, o GPPED, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte. Esse trabalho, ele é do terceiro eixo, Direito da Pessoa com Deficiência e Gestão Inclusiva, e ele foi composto por mim, Mariana Ferraz, Graciliana Garcia Leite e Juliane Aparecida de Paula Pérez Campos. Quando a gente fala sobre uma aprendizagem ao longo da vida, nós estamos falando da essencialidade de uma promoção de inclusão e de uma participação efetiva das pessoas com deficiência na sociedade. Alguns documentos internacionais, como a Declaração de Incheon, reforça a importância de uma aprendizagem ao longo da vida para a garantia de educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Eles promovem, inclusive, oportunidades contínuas de aprendizagem para todas as pessoas. A Declaração de Incheon, por exemplo, assegura que a educação de qualidade equitativa para todos, com itinerários flexíveis e reconhecimento de aprendizagens formais e informais, que também garante uma alfabetização básica com matemática e oportunidades de aprendizagem para a vida adulta. O objetivo desse trabalho, então, foi analisar como que a aprendizagem ao longo da vida ela é abordada em documentos nacionais, visto que temos alguns documentos internacionais que falam sobre aprendizagem ao longo da vida, então gostaríamos de descobrir o que foi falado ao longo da aprendizagem ao longo da vida aqui no Brasil. Para isso foi feita uma pesquisa qualitativa documental, foram selecionados os principais documentos que abordassem a questão de aprendizagem ao longo da vida para pessoas com deficiência. Então, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, e a Resolução também de 28 de maio de 2021, que estabeleceu as diretrizes operacionais para a EJA. Os documentos oficiais eles foram analisados buscando compreender os princípios, as diretrizes e as ações previstas nos documentos, especialmente no que faz referência ao acesso, permanência, participação e aprendizagem de jovens e adultos com deficiência. E aí, quais foram, os resultados que nós encontramos quando analisamos esses documentos? A Política Nacional de Educação Especial, de 2008, ela propõe uma inclusão social e no trabalho. Só que faltam recursos para apoiar professores e pais na transição para a vida adulta autônoma. A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, ela fala sobre essa garantia de educação inclusiva em todas as etapas e ao longo da vida. Ela também fala sobre o direito ao trabalho acessível e inclusivo, com igualdade de oportunidades, políticas públicas que devem assegurar o acesso e a permanência no mercado de trabalho, e ela também valoriza as questões de autonomia, de independência, autodeterminação das pessoas com deficiência. Já a resolução de 2021, que trata da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, vinculada ao PNA e à BNCC, ela fala que o AE ela precisa complementar as aulas regulares, preferencialmente no mesmo turno, isso nós já tínhamos em leis anteriores, e que a educação ao longo da vida ela deve ocorrer em escolas comuns com adaptações. Além disso, também fala sobre a certificação que deve respeitar os percursos da pessoa com deficiência, público da educação especial, os indígenas, quilombolas e refugiados. As pesquisas sobre a educação ao longo da vida com deficiência, elas ainda são escassas, então nós encontramos poucas pesquisas que falam sobre isso e os poucos documentos que falam sobre isso também. Então,
todos os documentos que nós temos sobre educação, apenas esses 3 documentos falam sobre educação ao longo da vida. Além disso, a produção científica ela é essencial para a prática inclusiva e de superação do assistencialismo, porque muitos artigos e muitos trabalhos que nós encontramos para fazer a nossa fundamentação teórica é muito mais voltada para um assistencialismo do que para trabalhos, né, que falam de fato para a aprendizagem, para a vida adulta, para uma participação plena em sociedade. Bem, a educação ao longo da vida ela impõe novos desafios nos anos finais da escolarização. A transição para a vida adulta e para o trabalho eles requerem um apoio específico. O Brasil ele tem implementado políticas para a inclusão, para a educação ao longo da vida, mas ainda assim eles são escassos e elas precisam ser melhores explicadas. E apesar dos avanços, os processos ainda eles são desafiadores para as escolas, famílias e instituições, e principalmente para o aluno que está ali para questões de aprendizagem ao longo da vida. Porque apesar de termos, como disse, documentos que já estão falando sobre isso, nós precisamos mais de práticas e de formas de como nós podemos trazer essa educação ao longo da vida, de fato, para as pessoas com deficiência. Aqui estão as nossas referências. Obrigada. Olá, o meu nome é Olga Maria Bueno, eu sou doutoranda em Educação na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu posso ser vista dos ombros para cima. Eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos castanhos, ondulados, que estão soltos na altura dos ombros. Os meus olhos também são castanhos e eu estou usando uma blusa preta. O trabalho que apresento intitula-se Inclusão Escolar de Pessoas com Deficiência Intelectual na Educação de Jovens e Adultos no Estado do Paraná, uma análise interseccional das políticas, considerando o período de 2018 até a atualidade. O objetivo desse estudo foi analisar como as políticas de inclusão escolar previstas para jovens e adultos com deficiência intelectual no estado do Paraná se abordam ou negligenciam os marcadores de idade, classe social e deficiência. Foi realizada, para tanto, uma análise documental nos sites do Conselho Estadual da Educação do Paraná, do CEA Paraná, e da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, a CED Paraná. Considerando, então, 2 critérios. O primeiro, mapear todas as normativas previstas para a inclusão escolar de pessoas com deficiência. E como segundo critério, mapear as políticas previstas para a EJA, considerando os marcadores de idade, classe social e deficiência. A fundamentação teórica deste trabalho sustenta-se em Collins e Build 2021 e Collins 2022, para delinear toda a parte de análise que é a partir da interseccionalidade, ou seja, utilizamos a interseccionalidade como ferramenta analítica nesse trabalho. A interseccionalidade, ela é recente, o seu uso é recente no campo da educação inclusiva, pelos estudos que fizemos. No entanto, ela é bastante utilizada para entender em diferentes contextos sociais como diferentes relações de poder provocam desigualdades em contextos onde diferentes marcadores sociais se interconectam, como é o caso, então, das políticas de educação inclusiva, onde apenas o marcador da deficiência, ou seja, ele não é o único. Outros marcadores sociais se interconectam e também importam na questão da efetivação das políticas de educação inclusiva. Assim, definimos o objeto de estudo, que seriam as políticas de educação inclusiva para educandos jovens e adultos com deficiência intelectual, e os marcadores sociais, então, de idade, por ser um trabalho que aborda especificamente a EJA, por termos ali jovens adultos, pessoas jovens adultas e idosas, onde a questão da idade é um marcador importante e que também gera desigualdade.
A questão da classe social, por entender que o público que busca a EJA, que tem na EJA, muitas vezes o único espaço para a continuidade da sua escolarização, são pessoas de contextos fragilizados socialmente, de contextos mais empobrecidos. E a questão da deficiência intelectual, por se tratar do maior público na EJA, no contexto desta pesquisa. Então, após esse mapeamento, utilizando a interseccionalidade, considerando esses marcadores, quais foram os resultados? A questão da idade, ela é prevista, as normativas prevêem que o atendimento educacional especializado, ele é transversal, ele está em todas as etapas e modalidades, mas ele não faz nenhuma menção ali direta ao público da EJA, a esse público jovem, adulto e idoso, ele não trata diretamente como vai abordar, como que vai atender esse público, como alcançar esse público. E a questão da classe social, ela não aparece, mesmo se tratando da EJA, que são pessoas de contextos mais fragilizados, não há nenhuma proposta nessas normativas de políticas intersetoriais para alcançar, para atingir esses jovens e adultos de contextos mais fragilizados e que tem muitas vezes na EJA o único espaço que resta para o seu desenvolvimento e para aumentar as suas possibilidades de inserção social e também no mundo do trabalho. Então não aparece também, não está previsto nenhuma política de intersetorial com escolas de educação especial, por exemplo, já que estamos falando do estado do Paraná, onde essa instituição é bastante forte, ou também com outros centros de assistência. E a questão da deficiência, ela se assemelha muito, o que nós observamos nas normativas, é da concepção médica da deficiência. Tanto é que a normativa vigente, ela diz que quem tem direito ao atendimento educacional especializado é um clínico que vai dizer isso, ou é um atestado médico que vai dizer isso, quem é a pessoa com deficiência e quem é a pessoa que tem direito a esse atendimento, a ser atendido e a buscar essas condições dentro da escola para seu desenvolvimento. O que concluímos é o seguinte, que a aproximação com a visão médica da deficiência e a desconsideração dos elementos ali, dos elementos sociais, tanto de idade quanto de classe social, eles contribuem para uma diminuição das possibilidades de desenvolvimento do jovem e adulto com deficiência, porque diminuem-se as possibilidades de oferta de EJA e atendimento educacional especializado, e assim a pessoa com deficiência de um contexto social excluído, seja ela jovem, adulta ou idosa, também acaba ficando com menos oportunidades para seu desenvolvimento. Muito obrigada. São os dados da nossa pesquisa. Obrigada. Meu nome é Alice Santos, sou mestranda no programa de pós-graduação em Educação na UFBA, sob orientação da professora doutora Regiane da Silva Barbosa. Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, cabelo castanho escuro, solto, tô com a maquiagem bem leve, nenhum acessório. Atrás de mim tem um fundo branco, na verdade é uma imagem, né, com alguns vasos de plantas. Meus slides também, fundo branco com letra preta. Em cima, né, no canto esquerdo, tem a logo da UFBA, no meio tem a logo do evento, do GPEP, e do outro lado tem a logo do PG-EDU, que é o meu programa de pós-graduação da UFBA. E não tem imagens, no último slide tem apenas uma imagem que é um sinal em libras, que na hora eu explico. O título do meu trabalho é Educação Infantil Bilíngue, Direito da Criança Surda, feito por mim e sob a orientação da minha professora, a doutora Regiane da Silva Barbosa. Bom, eu organizei da seguinte forma, né? Tema, objetivo, método, referencial teórico, resumo, considerações finais, referências e agradecimento final. O eixo temático que escolhemos foi Direito da Pessoa com Deficiência e Gestão Inclusiva. O objetivo desse trabalho, lembrando que é um recorte da minha pesquisa de mestrado, é descrever a educação infantil das crianças surdas de Salvador e refletir sobre a possibilidade de implementação da educação bilíngue. Método. Nossa pesquisa foi exploratória, de abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. Para a coleta dos dados, realizamos primeiramente uma análise documental a partir dos documentos nacionais que respaldam tanto a educação infantil quanto a educação bilíngue de surdos,
Depois também analisamos os documentos municipais que organizam a educação infantil em Salvador. E, por fim, realizamos a entrevista semi-estruturada com 6 participantes informantes da rede municipal de Salvador. Esses participantes, todos eles, foram 5 gestores, né, de escola municipal e um gestor, no caso, da Secretaria de Educação, que trabalha na área de inclusão e diversidade daqui de Salvador. Nosso referencial teórico, né? Utilizamos quadros, Garruti Moreira, a legislação 2002, 2005, 2021, Roveri Lima e Silva. Primeiro, a maioria das crianças surdas são oriundas de famílias ouvintes. E esse fato já é um grande entrave na vida das crianças, né? Porque elas crescem com atraso na aquisição da língua e diversos outros fatores que atravessam essa infância. Aí também tem o diagnóstico tardio da surdez, que é um fato que acomete as crianças surdas, de acordo com Roveri Lima e Silva. Consequentemente, o atraso na aquisição da língua. Quando, na verdade, ter acesso a essa língua é um direito, desde bebê. Porém, se a gente tem um problema com o diagnóstico, como é que essa língua vai ser ofertada desde o seu nascimento? Então, o diagnóstico tardio é um grande entrave para as crianças surdas. E aí a gente traz Garruti Moreira, pensamos da mesma forma que elas, quando ela diz que a educação infantil bilíngue torna-se um dos primeiros espaços e vitais, né, para que essa criança possa ter contato com a língua. No caso aqui, a gente está falando da língua brasileira de sinais. Claro que a gente considera o AE, a terapia, a fonoaudiologia bilíngue, tudo isso é importante, todos esses espaços são necessários também. Mas a educação infantil bilíngue seria um dos primeiros espaços que essa criança pode vivenciar, porque também é um direito estar nesse espaço, né, nessa educação infantil. E depois a gente traz também a legislação sobre a educação bilíngue de surdos, desde a Lei de Libras de 2002, Decreto 5626 e a Lei 14.191 de 2021, que foi o nosso marco mais recente. Resumindo, né? Lembrando que é um recorte da minha pesquisa, mas o que é que impõe dizer aqui? Que a gente precisa refletir sobre as vivências das crianças surdas. Porque quando a gente fala crianças, a gente tem que falar no plural. Porque existem diversas infâncias de diversas crianças que vivem de modos diferentes. Fatores socioambientais que atravessam desde cedo essas vivências, né, próprias das crianças surdas, como o diagnóstico tardio e a privação de uma língua. Esses dois fatores aí já compromete muito o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo dessas crianças. Então, se a educação é um direito de todos, se está previsto lá na Constituição Federal que a educação é um direito de todos, e no Brasil a gente vive na educação especial na perspectiva inclusiva, onde todas as crianças precisam acessar essa escola, como é que está essa educação infantil das crianças surdas? É o que a gente tem investigado na pesquisa, né, no mestrado. E além de ser um direito à educação, é um direito à educação bilíngue. Tem esse fator que precisa ser considerado. É claro que a legislação é recente de 2021, mas desde 2005, né, pelo decreto 5.626, já fala da educação bilíngue. Então, o que é que a gente pensa, né? Que a gente precisa garantir essa educação para todas as crianças. Independente das suas especificidades, das suas diferenças, das suas características, precisamos garantir uma educação de qualidade para todas elas. Estamos falando da criança surda, então é um direito dela ter acesso à educação bilíngue, onde ela possa ter acesso à sua cultura surda, à sua língua, conviver com seus pares, a arte surda, e poder, de fato, aprender por meio da sua língua, né, que é a Libras. Refletir sobre esse direito, sobre essa importância. Só que, na nossa pesquisa, o que é que os dados demonstram? Estamos ainda em análise, mas ficou evidente que, embora a nível nacional o número de matrículas para a educação infantil tenha aumentado, em Salvador, com relação às crianças surdas, essa matrícula ainda é escassa. Então, se essas crianças não estão acessando a educação infantil, elas estão perdendo direitos. E se estão acessando a educação infantil, como é que está acontecendo essa educação? A gente está fazendo essa investigação. Se elas não acessam a educação infantil, então essas especificidades não estão sendo consideradas. Então, o direito à aquisição da língua está sendo negado, o acesso à educação bilíngue está sendo negado, e tudo isso precisa ser discutido. Porque de todos os dados que a gente coletou, fomos em 5 escolas que têm criança surda matriculada na educação infantil. Em cada escola havia apenas uma criança surda. Inclusive, é importante dizer que a maioria dessas crianças chegam na educação infantil no grupo 5. Então já perde um ano, né? Que a obrigatoriedade agora são 4 anos, entra com 4 anos, mas ela já perde um ano desse direito. Mas ainda, pensando nos bebês e nas crianças bem pequenas, nas crianças pequenas, elas perdem desde o seu nascimento. Porque se elas poderiam estar acessando, por exemplo, uma creche bilíngue. Mas em Salvador, por exemplo, não temos essa realidade. Não existe essa possibilidade ainda. Bom, então, trago aqui as minhas referências. E agradeço, né, a possibilidade de partilhar um pouquinho, né, um recorte dessa pesquisa. E no slide eu coloquei agradecimento, tenho o meu contato de e-mail
que é alice.ig@hotmail.com. Tem o meu Instagram, que é @pro.alice_, e coloquei embaixo obrigada com sinal em libras de agradecimento. Eu esqueci no início, né, na minha audiodescrição, falar do meu sinal em libras. O meu sinal em libras é configuração de mão em A, toca 2 vezes do lado direito, no canto direito do olho, 2 vezes. Pronto, então finalizo minha apresentação e obrigada. Meu nome é Rafaela Bertoletti Johan, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos castanhos e eu estou usando óculos. Meu nome é Brenda de Almeida Guedes, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos claros. No momento estou usando uma blusa preta, comprida, e também um cachecol quadriculado nas cores branca e preto. Juntamente com a nossa professora e orientadora, Prof. Daniela Leal, nós somos autoras do trabalho intitulado O papel do professor de educação especial na inclusão de alunos autistas, análise documental da legislação catarinense. A introdução do nosso trabalho, ela consiste em um contexto onde a gente percebe o aumento das matrículas de estudantes com deficiência em Santa Catarina, atualmente mais de 80 mil, segundo um dado do INEP de 2024, incluindo crianças autistas. E com isso, a gente observa também a necessidade de suporte especializado para a inclusão escolar e social efetiva. O problema analisado no nosso resumo, na nossa pesquisa, foi a ambiguidade na atuação desse segundo professor, ou como nós preferimos chamar, professor de educação especial. E também, outro problema foi a falta de clareza nas atribuições e na legislação referente a esse profissional. Nosso objetivo de pesquisa, então, ele foi analisar como as normativas catarinenses definem na legislação o papel desse segundo professor. A metodologia utilizada no nosso resumo foi a metodologia qualitativa, com análise documental e abordagem exploratória descritiva. Como nossa pesquisa ela se baseou em documentos públicos e institucionais, não foi necessária a submissão a um comitê de ética em pesquisa, conforme previsto na resolução da CNS número 510 de 2016. As etapas utilizadas para a realização dessa pesquisa se constituem no levantamento e seleção de documentos, uma análise temática e a organização do conteúdo em eixos. A organização dos documentos para a análise foram selecionados 6 normativas, sendo algumas delas não vigentes e algumas vigentes. Algumas delas elas são apenas alterações de outras. Na nossa discussão, a gente traz as legislações revogadas, então, como a Brenda falou, a resolução do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, número 112 de 2006, que traz que a atuação do segundo professor como apoio, mas sem substituir o professor regente. E as leis 17.143 de 2017 e 17.134 de 2017, elas foram declaradas inconstitucionais, visto que ela se sobrepunha em relação às legislações nacionais vigentes. Referente às legislações vigentes, temos a Lei número 16.794 de 2015, que é o Plano Estadual de Educação, que tem como meta de universalização do atendimento especializado. Além desta, temos a Lei número 17.292 de 2017, que tem diretrizes para a inclusão, mas sem possuir estratégias concretas, específicas. A outra é a Resolução do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, número 100 de 2016, a qual define os públicos prioritários, sendo um deles o aluno com transtorno do espectro autista. Na nossa discussão, a gente observa um ponto importante, que é a dispersão legislativa, com a falta de articulação entre as normas e a generalidade dessas leis. Como exemplo, a Lei 17.292 de 2017, que não detalha como será feita a implementação desse segundo professor. Outra coisa que a gente observa
é na nomenclatura. O termo segundo professor, ele sugere uma hierarquia como secundário, como sendo menos prioritário do que o professor regente. Nós deixamos como sugestão a substituição do termo de segundo professor para professor de apoio da educação especial. As nossas considerações finais, elas são as lacunas na legislação, então, como falado anteriormente na discussão, como a falta de especificações claras sobre as atribuições e critérios de alocação desses professores, e o risco de reduzir o papel do professor a uma função assistencial e não pedagógica, o que faz com que o aluno seja o lesado dessa história toda. A gente verifica que tem um impacto que são práticas desiguais entre redes de ensino e a fragilização da inclusão, né? Como a Rafa falou, quem sai prejudicado é o aluno nesse contexto. Com isso, nós concluímos que a normatização atual ela é insuficiente para garantir uma atuação equitativa e eficaz no sistema de ensino, necessitando de melhorias. Olá, me chamo Vanessa, sou professora da Rede de Ensino Municipal de Ilhabela. Sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, cabelos louros tingidos, estou vestindo uma camiseta preta. Sou mestranda da Universidade Unesp do mestrado profissional. Essa pesquisa está sendo realizada juntamente com a minha orientadora, Cícera Aparecida de Lima Malheiros. Nosso trabalho é sobre as políticas públicas de financiamento da educação especial. Uma análise sobre o município de Ilhabela. Direito da pessoa com deficiência e gestão inclusiva. Apresentamos aqui o nosso relato de pesquisa em andamento, cujo tema é o financiamento da educação especial. E o município que a gente está analisando é o município de Ilhabela, que fica no litoral norte paulista. O financiamento é essencial para efetivar políticas públicas. Educação especial é parte do sistema educacional. Desafios: garantir equidade e inclusão. Na educação especial, essa garantia de direitos é ainda mais urgente. Nossa pesquisa busca compreender como os recursos destinados à educação especial estão sendo utilizados em Ilhabela, especialmente no que se refere ao duplo vínculo da matrícula para os alunos do AEE. O objetivo dessa pesquisa é analisar o uso da verba da dupla matrícula, verificar se os recursos estão contribuindo para uma educação mais inclusiva. Também ver se o município aplica adequadamente os recursos oriundos dessa dupla matrícula e se o investimento está sendo realmente, se o investimento está promovendo avanços na inclusão escolar. A nossa metodologia de pesquisa revisão de literatura e análise documental, estudo de legislações e experiências de outros municípios e análise de dados orçamentários e entrevistas. A pesquisa se desenvolve por meio de revisão bibliográfica, das análises dessas legislações. Também serão coletados dados orçamentários da Prefeitura e realizadas entrevistas com os profissionais da rede municipal de ensino, com o intuito de compreender o destino e o impacto dos recursos financeiros. Tendo como fundamentação teórica Montoan e Glatt, Educação Inclusiva como Direito, França, Bassi e Moraes, Financiamento da Educação Especial, Críticas à Distribuição Desigual e Necessidade de Políticas Mais Justas. Baseamo-nos nas autoras como Montoan e Glatt para entender a importância de práticas inclusivas. Já os estudos de França, Bassi e Moraes discutem os desafios do financiamento, alertando para a má distribuição dos recursos e os obstáculos à equidade.
Os resultados preliminares. Fundeb e a dupla matrícula são os principais mecanismos. Ilhabela possui 42 escolas, aproximadamente 7.200 alunos, 68 professores de inclusão, 234 alunos cadastrados no SED, carência de professores em comunidades tradicionais. Preliminarmente, identificamos que o Fundeb, com recurso da dupla matrícula, é essencial para manter o AEE. Em Ilhabela, há um número expressivo de alunos e profissionais, mas ainda há desigualdades, especialmente nas comunidades tradicionais, onde faltam professores de inclusão. Quanto às contribuições esperadas, diagnóstico de uso de recursos, subsídios para políticas públicas locais, fomento à equidade e inclusão na área municipal. Esperamos que a pesquisa traga um diagnóstico útil sobre o uso dos recursos e sirva como base para a formulação de políticas públicas mais eficientes, que realmente assegurem o direito à educação inclusiva para todos os estudantes. Agradecimentos e referências. Agradecimento à rede municipal e orientadores. Principais referências: Montoan, Glatt, França, Moraes e o Fundeb. Agradecemos a todos que vêm colaborando com essa pesquisa. As reflexões aqui apresentadas são baseadas em importantes autores da área. Obrigada a todos que prestigiaram o evento. Olá, bom dia. Me chamo Larissa, sou mestranda no programa de pós-graduação em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos. Sou uma mulher branca de cabelo loiro claro na altura dos ombros, estou vestindo uma camiseta branca de gola alta, também tenho um óculos com armação dourada e ao fundo uma parede branca. Hoje irei falar um pouco sobre o trabalho que realizamos, que foi intitulado Revisão Temática e Judicialização dos Direitos Educacionais da Pessoa com Autismo ou com Deficiência. Esse trabalho em questão se insere no eixo Direito da Pessoa com Deficiência e Gestão Inclusiva e foi elaborado por Raquel Osana de Souza, Rosimeire Maria Orlando e Larissa Menechelli Ferrareto. O trabalho traz discussões que se inserem acerca das discussões da judicialização da inclusão escolar da pessoa com deficiência e com autismo na educação e na educação especial. E esse tema se traz como muito recorrente em relação à justiça atualmente. Todo esse processo de inclusão e judicialização da pessoa com deficiência na educação é acreditado por uma fragilidade muito grande em relação às políticas educacionais de inclusão à educação. Ao mesmo tempo que esse processo garante direitos, ele também interfere na política educacional, produzindo alguns resultados que afirmam ou que contrariam o disposto das normas públicas e técnicas de políticas educacionais. Logo, é justamente buscando compreender esses pontos em específico que essa revisão foi planejada. Definimos como um objetivo geral identificar e analisar as produções acadêmicas brasileiras que tiveram como tema a judicialização dos direitos da pessoa com deficiência ou autismo nas áreas de educação e educação especial no Brasil e definimos um período que foi entre 2012 a 2023. Para o nosso referencial teórico, utilizamos alguns pontos para dar sustentação à nossa revisão, como por exemplo a de Roberto Etiali, que diz em sua teoria que a Constituição Federal dá sustentáculo para a judicialização da educação, pois ela amplia as funções do Poder Judiciário, que passam a estabelecer, assim, as novas relações com as políticas educacionais. Após isso, nós trazemos Amparo e Santana, de 2017, que afirma que a educação está entre os direitos mais reforçados em termos de proteção judicial, mas na sua aplicabilidade carece de eficácia e de qualidade. Silva, de 2018, em contrapartida, conclui que a judicialização dos direitos sociais em questão se faz na omissão ou na ausência estatal. Nogueira Neto, de 2012, traz uma problematização à judicialização. Ele defende o acesso qualificado à justiça em visão ampla e não restrita ao judiciário e suas instituições auxiliares autônomas, como, por exemplo, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Nos nossos métodos, utilizamos para a elaboração do protocolo o Prisma 2020 e a ferramenta START. As bases que utilizamos para fazer as pesquisas da revisão foram o Scielo, a Scopus e o periódico CAPES. As buscas nas bases resultaram em 210 trabalhos, dos quais analisamos 10.
Após análises como resultado, concluímos que a maioria dos processos judiciais são analisados de forma individual, embora seus efeitos eles podem ser sentidos também coletivamente. Por exemplo, a concessão de um profissional de apoio para uma criança em uma sala de aula com deficiência, em alguns casos, significa apoio às outras crianças do que necessariamente a que depende de apoio. As solicitações principais têm sido, sim, de profissionais de apoio em sala de aula, além de pedidos de matrícula em escolas especiais. Esses pedidos são feitos, sim, pelas pessoas que são alvo da educação especial, mas ocorrem pedidos de pessoas com doenças ou transtornos mentais que não são o público-alvo da educação, mas que ainda assim dependem de apoio. E quando eu digo público-alvo, eu falo sobre públicos que são elegíveis para a educação especial. Mesmo que não elegíveis, essas pessoas que solicitam que não são público clássico da educação especial são inseridas na educação especial por conta de ordens judiciais. Essas solicitações, elas têm justificado contratações temporárias que têm, assim, precarizado o apoio fornecido aos alunos com autismo ou com outras deficiências. Outro resultado interessante de ser analisado é a identificação de uma centralidade do saber médico e não necessariamente do saber pedagógico. E essa perspectiva dá base para um capacitismo estrutural que produz uma ideia de que o indivíduo precisa ser corrigido e submete, assim, as crianças e adolescentes à ação, normalmente, de uma pessoa que controla o comportamento e disciplina instintos. Por fim, a análise dos nossos trabalhos reforça a nossa tese inicial de que a ausência estatal, que é a justificativa para a judicialização, tem sido necessária para garantir o melhor acesso à educação e a um bom ensino para essas pessoas. Obrigada a todos e a todas. Ficamos abertos a questionamentos, caso houverem.